Boa noite, turma da Édia. Tudo bem com vocês? Hoje, vamos voltando aqui com a nossa aula. Eu continuo esperando as atividades de vocês, tá? Não importa que seja a de hoje, ou a de ontem, ou da semana passada. Gostaria muito que vocês, o que vocês fizeram, não importa como vocês fizeram, o importante é vocês participarem, não deixar de assistir essas aulas que eu estou gravando para vocês, lendo com vocês para que possa desenvolver mais essa leitura e essa escrita, tá certo? Então hoje nós vamos trabalhar na aula de história. Nós vamos ler aqui um texto para conhecer melhor a história do nosso Brasil, conhecer sobre o feriado do dia 7 de setembro, porque que ele é tão importante, né, para e é um dos feriados mais nacionais mais comemorados, né? Nós só vamos descobrir por que esse feriado é tão importante e mais comemorado depois que lermos, né, esse texto, tá bom? Vamos lá. Independência do Brasil. Independência do Brasil é nosso título, nosso texto, ok? O dia 7 de setembro é um dos feriados nacionais mais importantes comemorados no Brasil. Desde que os portugueses chegaram aqui no ano de 1500, nosso território, nosso território passou a pertencer a Portugal. Pronto, né? Os portugueses chegaram aqui, só que falam nos livros que o Brasil foi descoberto no ano de 1500, mas na verdade o Brasil não foi descoberto. O problema foi que os portugueses chegaram aqui nesta data, mas já existia um território totalmente povoado, com as pessoas nativas do lugar, que eram os índios, né? Aí os portugueses vieram em busca de riquezas aqui nesse país, né? E o que eles fizeram? Escravizaram os índios. Os índios eram obrigados a trabalharem para ele em troca de mercadorias sem valores, como espelho, coisas simples, né? Então, e também ainda fizeram muitos índios trocarem a sua religião, né? Porque juntamente com, com esse pessoal que chegaram de Portugal, chegaram aqui na nossa terra no ano de 1500, veio também padres. Então, assim, quando eles chegaram, eles disseram que tinham descoberto o Brasil. Mas o Brasil já tinha seus habitantes. O que eles fizeram? Eles tomaram as terras dos índios, mataram índios, escravizaram, né? Aí dizem, os livros falam isso, mas eu particularmente eu discordo, porque o Brasil não foi descoberto nessa data. Essa data, no ano de 1500, foi a chegada dos portugueses aqui nesse território, que nós chamamos de Brasil, certo? Muitos brasileiros, em diferentes momentos da história, lutaram para que o Brasil fosse um país independente. Eles, quando chegaram aqui, tomaram as terras dos índios e queriam que o Brasil pertencesse a Portugal, certo? Mas o Brasil foi muita luta, né? E finalmente o Brasil se tornou independente de Portugal, certo? E quando eles chegaram aqui, esse país não tinha esse nome. Aí foi mudado esse nome várias vezes por Ilha de Vera Cruz, Ilha de Santa Cruz. E por fim, ficou o nome de Brasil porque tinha uma árvore, né? Uma árvore que era de madeira vermelha, né? Que eles deram o nome de pau-brasil. Aí, por isso que o Brasil, esse país, ficou com esse nome, devido à árvore que foi denominada de pau-brasil, certo? Vamos adiante. O rei de Portugal,
o rei de Portugal, Dom João VI. Esse VI aqui, gente, é algarismo romano, tá? São números romanos. Esse 5 significa, esse V significa número 5, tá? E o I significa 1. Então, 5 mais 1, 6. Dom João VI, tá? Vou começar de novo. O rei de Portugal, Dom João VI, morou algum tempo aqui no Brasil. E quando foi embora, deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente, certo? Ele era o rei de Portugal, né? Ele queria que o Brasil fosse um dependente de Portugal, então ele deixou o seu príncipe regente, Dom Pedro, certo? Aí, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, certo? Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Olha, o próprio filho de Dom João VI, ele proclamou a independência do Brasil. A partir dessa data, tá? 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal. Mas até aí, o Brasil pertencia a esse território que nós chamamos de Brasil, pertencia a Portugal, certo? Por isso que essa data é uma data bastante comemorada. É uma data nacional, o país inteiro é feriado nessa data, certo? Então, e onde foi que aconteceu que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil? Exatamente às margens do rio Ipiranga. E esse rio fica em São Paulo, certo? Ele declarou aos soldados que o acompanhavam: independência ou morte. Ele puxou a espada dele, certo? Montado no seu cavalo, segundo os livros falam, né? E ele gritou: independência ou morte. Ele quis tornar esse território independente, certo? Com isso, quer dizer que não obedeceria mais às ordens de Portugal. Quer dizer, ele foi totalmente contra as ordens do pai dele, Dom João VI, certo? E que o Brasil se tornava um país autônomo. O país se tornava um país autônomo, dono de si, tomando as suas próprias decisões e tendo as suas próprias leis, certo? Vamos continuar. O príncipe Dom Pedro foi coroado como o primeiro imperador do Brasil, certo? Que antes o regime do Brasil era reinado, tinha reis, tá? Mas a partir dessa data, 7 de setembro, Dom Pedro, ele foi coroado como imperador. Já não era mais reinado, era império, tá? Até chegar hoje na democracia. Passou por vários regimes, né, do Império, no tempo de Dom João VI, aí depois Dom Pedro proclamou a República no dia 7 de setembro e foi coroado imperador. Aí o Brasil passou a ser um império. E ele passou a chamar-se Pedro I, ok? Ele era o Dom Pedro, passou a chamar Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Ele governou o Brasil durante 9 anos, certo? E depois voltou para Portugal. Passou 9 anos governando o Brasil, sendo imperador do Brasil, e voltou depois de 9 anos para Portugal. Atualmente, o dia 7 de setembro é feriado nacional, comemorado com desfiles de militares e de estudantes de várias escolas. Assim, há alguns anos atrás era muito bonito, as escolas marchavam, agora
esfriou mais um pouco em relação a isso, mas ainda existem os desfiles militares e as escolas militares, tá? As escolas militares desfilam juntamente com os militares. A polícia, o exército, a marinha, a aeronáutica, tá? É uma data patriótica em que muitas cidades brasileiras se enfeitam com as cores verde e amarelo. Você vê aqui, olha aqui esse monumento, que coisa linda. Monumento da Independência do Brasil, também conhecido como Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Por quê? Conhecido como Monumento do Ipiranga, porque Dom Pedro proclamou a República às margens do rio Ipiranga, certo? Veja aqui ele no cavalo. Esse monumento é em São Paulo, tá, gente? No local onde Dom Pedro proclamou a independência, certo? Onde ele proclamou a independência, no local onde ele proclamou a independência do Brasil, em São Paulo, existe hoje um monumento em sua homenagem. É um grande museu chamado Museu Paulista ou Museu do Ipiranga, certo? Pronto, essa atividade, essa leitura, vocês acompanham essa leitura juntamente comigo. Por isso que eu gravo esse vídeo, aí vocês vão lendo, vão escutando as explicações, porque quanto mais a gente lê e estuda, mais a nossa mente abre, mais o mundo se abre à nossa frente, certo? E é por isso que a gente está nessa luta, não deve desistir, chega cansado do trabalho, mesmo assim vocês assistem a aula, façam a atividade, não importa a letra que você souber fazer, não importa, tá certo? Vamos ver aqui a atividade. Organize as palavras dentro das frases a seguir e descubra a informação. Ó, essa frase aqui, ela está misturada as palavras, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai organizar essas palavras. Peça ajuda a alguém se você ainda não está com a leitura bem desenvolvida. E reescreve aqui nessas duas linhas, tá? Nessa frase quer dizer o seguinte, ó. O Brasil pertenceu a Portugal por 300 anos. Vocês organizam e escrevam, tá? Aqui, ó. Brasileiros de Portugal, os sempre para lutar independente cedo. Quer dizer, vocês vão reescrever, reorganizar essas letras, essas palavras, tá? Para escrever a frase, porque do jeito que eu li, a gente quase nem entende, ó. Brasileiros de Portugal, os sempre para lutar independente cedo. Para começar, os brasileiros não eram de Portugal, né? Os brasileiros sempre foi dessa terra. Então você vai escrever assim, ó. Primeiro, ó, os brasileiros sempre lutaram para serem independentes. Você reescreve. E assim faz a mesma coisa com a questão C e sucessivamente vamos para outra questão. Copie num caderno, tá, gente? Leia as frases a seguir e marque. Assinale significa marcar, tá, gente? A afirmação que está incorreta. Eu vou ler aqui essas informações. Com a independência do Brasil, o governo continuou nas mãos do filho do rei de Portugal. Está correto ou não? Está correto, né? Porque Dom Pedro continuou governando o Brasil por 9 anos. Tá? Vamos ver essa. Aí você não marca. A independência do Brasil foi proclamada em Santos, onde o príncipe Dom Pedro se encontrava. Foi em Santos, foi em São Paulo, mas não foi em Santos, né?
Aí você vai lá no texto, foi a margem do rio Ipiranga. Essa daqui você vai marcar essa, tá bom? A frase independência ou morte queria dizer que o Brasil não obedeceria mais às ordens portuguesas? Sim, porque o Dom Pedro, que passou a ser chamado Dom Pedro I, ele desobedeceu totalmente às ordens do pai, né? Dom João. Então você vai marcar essa opção, certo? Pronto, a atividade só são essas três questõezinhas, tá? Então a gente volta amanhã com nossa aula, tá? Então um grande abraço para vocês, tenham uma noite abençoada, tudo de bom e até amanhã.